Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para lhes apresentar uma breve história sobre os computadores e a computação no geral. Bom, vamos começar do começo. Com o ábaco, você pode se perguntando, o que é um ábaco? E de onde ele surgiu? Então, o ábaco é um dos primeiros exemplos de uma calculadora. Mas você pode se perguntando nesse momento, mas a calculadora não é para ser um computador. Porém, você estaria equivocado, pois a base do computador em si é a base da calculadora. Lógico, tendo suas diferenças, como a calculadora não podendo salvar informações a longo prazo de memória e o computador sendo algo mais complexo, usando aqueles dados de cálculo para outras finalidades. Mas então, voltando à questão, o que é um ábaco? O ábaco é um dispositivo formado por uma moldura de madeira contendo palitos de forma vertical, que em média tem sete pequenas bolinhas. Essas mesmas são movidas da esquerda à direita para a realização dos seus cálculos, datando de 5.500 anos atrás, tendo suas origens datadas da China e da Mesopotâmia. Não se sabe quem que criou, mas dá dados que surgiram lá para os mercantes realizarem compras com mais facilidade. Então, agora dando um salto da história para 1642, com o Pascal. Ei, eu disse Pascal, não Páscoa. Ah, agora está certo. Então, a calculadora Pascal é uma caixa com uma série de engrenagens feito pelo Pascal para ajudar seu pai na revisão de dados sobre a loja do seu pai, para revisão de impostos em si. No caso, é também uma calculadora. Vocês também podem conhecer o Pascal pelo sistema Pascalzinho, que foi criado aqui no Paraná, como sendo uma das primeiras linguagens brasileiras. Então, dando mais um salto temporal para 1837. Porém, essa máquina, ao contrário da anterior que nós vimos, não foi executada pelo seu criador em tempo de vida. A máquina de Charles Babbage, conhecido também como a máquina analítica, foi uma máquina construída, uma máquina planejada em 1837, que só iria ser colocada em prática em 1940, sendo uma máquina de análise que em teoria utilizaria cartões para ajudar a máquina a computar. Porém, falando em 1940 foi um grande ano para a nossa computação. Várias máquinas foram construídas com o intuito de vencer esse inimigo. O interessante disso é que a guerra deu um grande avanço na computação, porque você precisaria tentar vencer o seu inimigo, ser mais inteligente que ele. Como é que você faria isso? Com melhor tecnologia. Um exemplo interessante seria a máquina de Turing. A máquina de Turing era uma máquina para decifrar enigmas. No caso, os enigmas em si eram os telegramas que os alemães utilizavam para se comunicar com o exército. Essa tecnologia foi criada, na verdade, por um holandês chamado Hugo Alexander. Porém, Turing melhorou essa máquina utilizando a fita de Turing. Utilizando essa tecnologia, os aliados conseguem decifrar esses planos dos alemães, fazendo com que eles salvassem milhões de vidas no processo. Porque várias vidas poderiam ter sido perdidas em conflitos se não fosse decifrado esses enigmas. Bom, eu poderia ficar falando sobre o assunto, estendido sobre quem foi Turing, e
como ele fez isso, quais desafios ele passou pela sua vida, porém é algo muito estendido para eu falar apenas nessa aula. Porém, eu recomendo vocês assistirem o filme O Jogo da Imitação, que apresenta de maneira bem interessante como que Terrence sofreu e como que ele desenvolveu a loucura e seus problemas em geral. Então, mas porém, em 1940, nós tínhamos a criação do ENIAC, uma mega calculadora que ocupava o espaço de uma sala inteira, sendo capaz de realizar 5.000 adições, 357 adições, 38 divisões por segundo, sendo a calculadora mais rápida dessa época. Mas pode estar se perguntando, como é que essa máquina funcionava? Então, se lembra que eu comentei sobre a máquina de Charles Babbage, que utilizava aqueles cartãozinhos de furo? Então, essa foi a ideia, a criação dele colocada em prática. Ele foi usado no conceito dele para realizar essa máquina. E com isso, eles, só que além do conceito básico da máquina, eles ampliaram, colocando 18.000 válvulas, sendo a máquina mais potente do período. Porém, uma coisa interessante nesses computadores dessa época é que eles eram apenas para o uso do governo. Nada de computadores para o público. Nada. Então, a partir de 1970, os computadores se tornaram um pouco mais compactos, algo menores, não ocupavam o espaço de uma sala inteira. Os primeiros dessa linha, como exemplo, são o Altair 8800, e foi a primeira máquina a introduzir linguagem de programação básica, a Altair Basic, que no futuro ia ser importantíssima na fundação da Microsoft. Enquanto a estrutura da máquina utilizava uma placa compacta, que também foi utilizada para o modelo do Apple I. Você pode analisar que ambos são muito similares aos computadores que nós temos hoje em dia, que é aqueles computadores de gabinete, mais a tela. O que você estaria correto, porém eles ainda não são aqueles computadores que se lembra quando você pensa em computador, pois eles eram de sua maioria utilizados por empresas, não ao público. Isso é algo bem importante se enfatizar. Então, agora mais um pulo do tempo, um pulo não tão grande temporal, 10 anos depois, em 1980, você sabe que o que seria algo muito importante que surgiu nessa época era a boa e velha World Wide Web. Agora não limitava você a mais ficar preso no mesmo prédio para se comunicar de uma máquina para outra. Agora você pode se comunicar em maiores distâncias com os cabos de internet. Isso, e você também não dependia mais de cartas para vamos lá, se fosse conversar com alguém que você mora aqui no estado do Mato Grosso do Sul, você vai tentar enviar uma carta para Bahia, vai demorar muito tempo. Ao contrário disso, você poderia enviar uma mensagem que demoraria uns 5 minutos, por causa da velocidade que as mensagens viajam. Isso mudou muito o nosso modo de vida. Isso impacta nós muitíssimos até hoje em dia. As entregas, os sites, tudo, ou até o correio teve que se adaptar para não ficar obsoleto. Pois agora é muito mais conveniente apenas enviar uma mensagem e chegaria lá. O computador mais conhecido naquela época é aqueles computadores que você pensa nos computadores antigos, o IBM 5150, que é aquele computador branco que rodava disquete, que foi a primeira arquitetura aberta de computadores, que tem microprocessadores do primeiro computador, e também sendo o primeiro computador sendo produzido a larga escala. Bom, a partir de
1990 e até chegar nos dias de hoje, nós tivemos mais alguns desenvolvimentos, como a nuvem, inteligência artificial, gráficos multimídia, inovações da conexão. Nós estamos sempre evoluindo passo à frente, sempre evoluindo. Algo que a gente pode sentir principalmente nesses últimos anos, com a introdução da inteligência artificial, como ela alterou o nosso modo de pensar, como que a gente pode fazer, disputando com uma máquina que pode fazer essas coisas, como é que pode facilitar, como é que a gente pode utilizar essa tecnologia para nos auxiliar. E continua desenvolvendo. Temos gráficos multimídia, nós temos hologramas assim. Só que eu não vou me alargar muito, nós já estamos passando do tempo. Então, para finalizar, nós podemos ver com essa breve história como os computadores evoluíram, de onde surgiram e como que estão nos dias de hoje, como que foi o avanço, como o avanço diminuiu durante o período do ano. Você pode analisar que antes era questão de anos e anos e anos para o computador fazer alguma evolução no computador. E hoje em dia, em questão de dias, há novos avanços. Por isso, hoje eu fico com vocês uma lição importante, como a gente deve estudar a história para entender como chegamos hoje em dia. E fica uma pergunta final. O que nós desenvolveremos amanhã? O que será que vai ser feito no amanhã? Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido algo, e muito obrigado por assistir, por ter paciência de chegar até aqui. Isso, um adeus. Tchau, uma boa noite para vocês, um bom dia ou uma boa tarde. Obrigado por assistir.